Miguel, é uma questão de justiça fiscal, esta harmonização? Antes de responder a essa pergunta, deixa-me dizer que é mais uma questão de instabilidade fiscal. Sim. E ainda hoje vimos o Primeiro-Ministro, na entrevista ao público, anunciar mais aumentos dos impostos indiretos. Eu não sei se o Primeiro-Ministro tem noção, às vezes as pessoas, quando estão no governo, perdem um bocado a noção daquilo que se comenta na rua. Nós vivemos numa situação em que praticamente não há semana em que não seja anunciado um aumento de impostos, ou um estudo sobre um aumento de impostos, ou um novo imposto. Eu não sei se o Primeiro-Ministro tem noção da instabilidade que isto cria e da sensação que dá às pessoas que, de facto, o Governo só está interessado em descobrir mais e mais e mais e mais fontes de receita. E não há limite para isto. Por outro lado, cria a tal instabilidade fiscal, porque as pessoas fazem os seus investimentos, organizam a sua vida dentro de determinado quadro fiscal e depois, a meio do processo, o Governo muda as regras. Ou seja, as pessoas têm razões para se sentirem traídas depois de, há cerca de um ano, Claro. terem sido convidadas, e houve um processo facilitador Foi há mais da de um ano, legalização, há pouco mais de um ano, sim. Sim, foi o então Secretário de Estado do Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, do antigo Governo, que teve uma ideia brilhante, que foi tirar da clandestinidade os arrendamentos locais que existiam. Como? Fazendo um regime fiscal mais benévolo, mais favorável do que, de facto, o arrendamento normal. Ou seja, no arrendamento local, as pessoas, o Estado, não é possível deduzir nenhuma despesa, ao contrário do que acontece no arrendamento normal, onde os senhorios podem deduzir obras que fizeram no prédio, despesas que têm, etc. Aqui não se deduz nada, rigorosamente. E, em contrapartida, o Estado só tributa 15% do lucro. Portanto, o que é que isto fez? Isto fez com que muitas pessoas pensassem, bom, vale a pena, vou legalizar. Teve uma grande vantagem, nomeadamente para a cidade de Lisboa e do Porto, que foi recuperaram-se as casas. Tem uma grande desvantagem, também que é preciso não escamotear, é que, como teve um sucesso tão grande, de facto escasseia o arrendamento normal, as casas para alugar, sem ser na base do arrendamento temporário para turistas. Mas também é preciso ver o seguinte, estamos a falar, no dia havia alguém que saía com razão, estamos a falar de 4 bairros de Lisboa e de 2 bairros do Porto. E Lisboa, o arrendamento local em Lisboa, representa 8% do total do país. O resto está tudo junto. São casas de mar, são casas de praia, etc. São casas alugadas sazonalmente. Portanto, invocando os problemas que está a ser causado, e estão, em alguns casos, em alguns bairros históricos de Lisboa ou do Porto, quer-se legislar para o território todo nacional, alterando as regras a meio. E não faz sentido? Não faz sentido nenhum. O que faz sentido, quanto a mim, é mudar as regras de cálculo deste imposto. Isso é outra questão, já vi que não tenho tempo para ela, explicarei outro dia melhor, está bem?